Diz assim a palavra do Senhor: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Repita comigo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Feche os olhos para a gente orar. Pai Santo, em nome de Jesus, aplica esta palavra aos nossos corações, que sejamos nessa noite poderosamente abençoados com a Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor, para receber a mensagem viva, a mensagem poderosa do Senhor para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. O tema da minha mensagem é os escolhidos. Os escolhidos. Esse texto, Jesus está falando assim: muitos são chamados. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. E aí você pode pensar assim: poxa, mas por quê? Por que é poucos escolhidos? Qual o motivo? Qual a razão por que poucos são os escolhidos? Escute isso. O chamado é para todos. O chamado de Deus é para toda criatura, sem exceção. Deus chama todos. A pessoa que você gosta, a pessoa que você não gosta, o amigo, o inimigo, o bom, o mal, Deus chama todos. O chamado, ele é universal, porque Jesus morreu por todos. Não foi por alguns, foi por toda a humanidade que Jesus entregou a sua vida. Então o chamado é para todos. Nenhuma pessoa vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: ah, Senhor, mas o Senhor não me chamou. Deus vai dizer: todos foram chamados. Todos, sem exceção, são chamados. Mas o texto diz assim: mas poucos são os escolhidos. Aí já entra outra questão, que o escolhido é aquele que aceita o chamado. O chamado é para todos. Os escolhidos são aqueles que aceitam o chamado. O chamado. São aqueles que dizem sim ao chamado de Deus. Esses são os escolhidos. Amém? Esses são os escolhidos. São aqueles que deixam para trás o mundo e decidem seguir a Jesus. Esses são os escolhidos. Jesus falou assim: ei, vocês querem me seguir? Então deixem tudo para trás, abram mão e vem e segue-me. Então esses são os escolhidos. E sabe o que é interessante? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 20, versículo 16. Mateus 20, versículo 16. Lá diz assim: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui nesse texto, nesse versículo, já tem algo a mais nele. Ele diz assim: muitos derradeiros serão primeiros, e muitos primeiros serão derradeiros. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Escute o que eu vou lhe dizer. O que importa não é a ordem de chamada. O que importa é a resposta dada à chamada. Ele diz: os primeiros podem se tornar derradeiros, e os derradeiros podem se tornar primeiros.
Porque pode passar na sua cabeça o seguinte pensamento: não, eu tenho mais direitos, porque eu cheguei primeiro. Eu tenho mais direitos, porque eu faço parte desde o início. O texto diz, nem sempre é assim. Porque muitos primeiros podem ficar para onde? Por último. Podem ficar por derradeiros. Por quê? Porque foram chamados, mas em algum momento na caminhada deram um passo atrás. Em algum momento na caminhada retrocederam, falharam, desistiram. Então ficaram para derradeiro. Eram os primeiros. O que é interessante, sabe o que é, irmãos? Que no céu não vai ser por ordem de tempo de crente. Os galardões do céu, as recompensas que receberemos, não é por tempo que eu tenho de servir a Deus. Claro que mais tempo de servo de Deus vai lhe dar se você trabalhou mais frutos. Mas não quer dizer necessariamente que a tua recompensa será maior do que daquele que chegou por último. Você já viu o ladrão da cruz? Foi ladrão a vida toda. Foi um criminoso. Foi alguém que fez maldades. Foi alguém que fez coisas injustas. Mas entrou primeiro no reino, no paraíso, do que muitos outros. Parece até injusto, né? Mas como assim, pastor? O homem teve uma vida inteira de pecados, injustiças, bandidagem, e nos últimos suspiros dele, ele se entrega, ele confessa, ele diz, Senhor, lembra-te de mim, e Jesus diz para ele assim, hoje tu estarás comigo no paraíso. Como assim? E eu que estou há tanto tempo nessa jornada, e eu que estou há tanto tempo passando por lutas, porque não é por ordem de chamada, aleluia, é por ordem de obediência, é por ordem de entrega, é por ordem de entrega. Tem muitos crentes que estão há anos na igreja, mas a entrega dele é desse tamanho. A entrega do coração dele, da vida dele a Deus é tão pequena, é tão minúscula, é tão raso a vida dele com Deus. Em contrapartida, muitas das vezes chega alguém por último. Chega alguém por último e vem com tanta entrega, com tanto quebrantamento, com tanta busca, com tanta vontade, que isso faz com que aquela pessoa receba muito mais de Deus. Aleluia. Muitos derradeiros serão primeiros, e primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 22, 24 e 31. Diz assim, versículo 22: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Verso 24: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Verso 31: Ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os últimos dias serão abreviados por causa de quem? Dos escolhidos.
Porque a Bíblia diz: se não fosse abreviados, nenhuma alma se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Aqueles dias. Antes de Jesus voltar, irmãos, antes de acontecer o que nós chamamos de a grande tribulação, Deus vai preservar um tempo para que os escolhidos possam ser salvos. Ele vai enviar os seus anjos pelos 4 cantos da terra, buscando os escolhidos de Deus. Você e eu vamos estar no meio deles, amém? Em nome de Jesus. Você não é apenas um chamado, você já se tornou um escolhido, em nome de Jesus. Queridos, o mais tremendo de ser um escolhido é o fato de saber que Ele nos escolheu quando nós éramos improváveis. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, por favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, que diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Meu Deus, Ele escolheu quem era improvável. Você e eu éramos improváveis, amém? Eu lembro quando eu era ainda adolescente, eu sempre fui ruim de bola, nunca joguei bola bom. E aí eu ia para o campo com meus amigos, e na hora de escolher o time, eu ficava torcendo para alguém me escolher, irmãos. E os filhos da mãe nenhum me escolhia, eu sempre ficava de fora. Ficava com tanta raiva daquilo. Rapaz, ninguém me escolhe para jogar, ninguém me chama, porque eu era perna de pau, né? Ruim de bola todo, ninguém me escolhia. Toda vez que eu leio esse texto eu lembro disso, que eu ficava sozinho fora do campo, na lateral do campo. Ninguém tinha me escolhido, mas lá no céu tinha olhos sobre a minha vida. Lá no céu tinha alguém falando assim: ei, Helder, ninguém te escolheu aí, mas eu te escolhi. Você é o improvável, ninguém te quer. Você é o menor, você é o ruim do time, ninguém te quer, mas eu te escolhi. Eu te escolhi. E eu hoje sou escolhido, porque o meu Deus me escolheu. Você um dia talvez ninguém te queria. Você um dia talvez era alguém improvável, alguém rejeitado. Talvez você era alguém que pensava assim: mas por que eu nasci mesmo? Para que eu nasci? Talvez a tua cabeça passe alguns pensamentos tipo: ah, eu não sirvo para nada, eu sou o pior de todos, ah, eu não sou ninguém, ah, eu sou nada, ninguém me quer para nada. Quando vão escolher, escolhem sempre outros e nunca me escolhem. Mas o texto diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas que não são, que ninguém quer, as desprezíveis, para confundir as que são. Meu Deus, meu Deus, quantas vezes eu pensei isso? Por que eu nasci? Eu pensava que eu não ia servir para nada, e hoje eu sirvo para a maior das obras que há na terra, que é ser o mensageiro do reino de Deus.
Ele me escolheu. Ele escolheu você. E se você crê, aplauda com mais força, aplauda com mais fé, porque você foi escolhido. Você foi um escolhido. Ele nos escolheu quando nós éramos improváveis, os esquecidos, os rejeitados por tudo e por todos. Mas Ele não nos rejeitou. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 18. Lucas 18. Versículo de número 7. Diz assim: Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Vou ler de novo. Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Abra agora comigo Romanos capítulo de número 8. Vamos para Romanos 8:33. Aleluia. Diz assim no versículo 33: Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Escute isso. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Quem é aquele que se levanta contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Ai daquele que toca no escolhido de Deus. Já falou o salmista Davi. Ai daquele que toca no escolhido, no ungido do Senhor. Ei, irmãos, não toque no escolhido de Deus. Não fale mal de um escolhido de Deus. Não se levante contra o escolhido de Deus, porque é Deus que o defende, é Deus que o justifica. Deus fará justiça aos seus escolhidos. Não se preocupe não, irmão. Pastor, tem alguém me perseguindo, pastor. Pastor, tem alguém falando mal de mim. Te preocupa não, por favor, meu irmão. Não precisa se defender não, meu irmão, porque tem alguém que defende os seus escolhidos. E não tem que ser você não, porque se for você, você vai se vingar. Não é justiça que você faz, nem eu. Nós fazemos é nos vingar. E Deus nunca nos mandou nos vingar. Ele manda deixar com Ele, que Ele traz justiça aos seus escolhidos. Ele justifica os seus escolhidos. Lembra de José no Egito? Ele podia muito bem ficar lamentando. Ele podia muito bem ficar dizendo: mas eu não toquei na tua mulher, Potifar. Essa mulher é uma mentirosa. José não disse uma palavra quando a mulher de Potifar acusou ele de assédio. Ele não disse uma palavra, ele não precisou ficar se justificando. Ele não precisou ficar tentando provar que ele era inocente. Ele deixou na mão daquele que justifica os seus escolhidos. Pare de ficar se justificando. Pare de tentar provar que você é inocente. Pare, meu irmão, por favor. Pastor, mas deixa com Deus. No final, Ele vai te justificar. Por mais que agora doa, por mais que agora pareça ser a coisa mais injusta, mas não se preocupe não. Deus nunca deixou um escolhido envergonhado. Deus nunca deixou. E você não vai ser o primeiro. Você não vai ser o primeiro, porque Deus justifica os seus escolhidos. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo de número
15, versículo 19. João 15, 19 diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Repita comigo: antes eu vos escolhi do mundo. De onde você foi escolhido? Do mundo. De onde você foi escolhido? Do mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 13, lá diz assim: Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13, porque Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi escolhido, sabe da onde? Do meio das trevas. A Bíblia diz que nós estávamos em trevas, nós éramos trevas, mas Deus falou assim: eu te escolhi, vem para cá, saia das trevas e venha para o reino do Filho, do meu Filho amado. Você estava nas trevas um dia, eu estava nas trevas um dia, nas trevas do pecado, nas trevas do mundo, nas trevas da perdição, mas Ele nos escolheu de lá. Agora, para que o Senhor nos escolheu? É uma pergunta muito importante. Para quê? Para que Deus me escolheu? Qual o propósito de Deus ter me escolhido? Abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Marcos 3, versículo de número 13 até o 15. Eu quero que você ouça muito bem essa leitura, porque aqui está o para quê. O para quê. Nós temos o que é o escolhido. Nós temos de onde você foi escolhido. E nós temos o para que você foi escolhido. Marcos 3, versículo 13 até o 15, diz assim: E subiu ao monte, e escolheu para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Para que Deus me escolheu? Para que Deus te escolheu? Número 1, para que você estivesse com Ele. Versículo de número 14: Ele escolheu 12 para que estivessem com Ele. Primeira coisa, você é um escolhido para você estar com o Senhor. E não tem coisa mais gloriosa do que estar com o Senhor. Número 2, você foi escolhido para pregar o Evangelho. Versículo de número 14 ainda diz: E nos mandasse a pregar. Você foi escolhido para pregar as boas novas de salvação aos perdidos. Número 3, para que Deus nos escolheu? Para abençoar vidas. Versículo 15 diz assim: para que tivessem poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Você foi escolhido para abençoar vidas. Como? Curando os enfermos e expulsando os demônios. Número 4, fomos escolhidos para fazer obras maiores.
Abra comigo João 14, versículo 12. Lá está escrito da seguinte maneira. 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você foi escolhido para fazer obras maiores. Diga glória a Deus. E por último, para que fomos escolhidos? Para reinar com o Senhor na glória. Aleluia! A palavra diz que Ele nos assentou em lugares celestiais em Cristo Jesus. No último dia, na volta de Jesus, nós iremos estar com Ele no seu reino e reinaremos com Ele eternamente. Você foi escolhido para reinar com o Senhor na glória dele. Diga aleluia. E por último, o mais importante de tudo. O mais importante não é o escolhido. O mais importante é quem lhe escolheu. Abra comigo João capítulo 15, versículo de número 16. Faltou eu dizer mais um para que fomos escolhidos, né? Para dar frutos. Para dar frutos. Aqui diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Vos designei para que vardes e deis fruto. Você foi escolhido para dar fruto. Mas como eu disse, o mais importante não é o escolhido, o mais importante é quem escolhe. O texto diz assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. Talvez você pensou assim: ah não, eu sou crente porque eu escolhi. Eu sou crente. Não, Ele escolheu você primeiro. Quando você desejou servir a Deus, já foi Ele que gerou em você esse desejo de servir a Ele. Quando você pensou de vir para a casa do Senhor, Ele já tinha colocado em você esse desejo. Foi eu que te escolhi. Não foi você que me escolheu. Eu te escolhi primeiro. Eu te escolhi primeiro. Aleluia! O mais importante é quem nos escolhe. E quem foi que nos escolheu? Jesus. Ele te escolheu. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu lá na cruz do Calvário. Ele te escolheu quando estava com os braços abertos. Ele disse: meu filho, minha filha, é por você. Aleluia. Eu te escolhi para viver uma vida extraordinária. Aleluia. Se coloque em pé. Vamos orar nessa noite. Vamos falar com o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque quando ninguém nos via, o Senhor nos viu. Obrigado porque quando nós éramos rejeitados, esquecidos, o Senhor estava com seus olhos sobre nós. O Senhor nos escolheu. Nós estávamos perdidos no mundo de trevas, de pecados. Nós estávamos, meu Deus, vivendo debaixo de opressões terríveis. Mas o Senhor nos escolheu. Nos escolheu. Ah, meu Deus, obrigado. Obrigado porque nós somos escolhidos do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para estar com o Senhor.
para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para dar frutos, para fazer obras maiores e para reinar com o Senhor na eternidade. Não existe nada mais maravilhoso do que ser um escolhido do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua obra na cruz, pelo teu sangue que foi derramado. O Senhor nos deu vida quando nós estávamos ainda mortos em nossos pecados. O Senhor nos encontrou quando estávamos à beira, à margem, esquecidos. O Senhor nos achou feridos, e o Senhor nos trouxe para o teu reino. Somos escolhidos do Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Nessa noite eu estou diante de uma igreja escolhida, Pai. Eu estou diante de crianças escolhidas. Eu estou diante de jovens escolhidos. Eu estou diante de homens escolhidos, diante de mulheres escolhidas. E nada neste mundo tem poder de anular, de apagar o escolhido de Deus. Porque o Senhor é quem justifica os seus escolhidos. O Senhor é quem guarda os seus escolhidos. O Senhor é quem está à frente dos seus escolhidos. Meu Pai, Espírito Santo de Deus, se nessa noite há alguma pessoa em nosso meio que ainda não se sente escolhida, o Senhor está chamando esta pessoa hoje para se tornar uma escolhida, para se tornar uma escolhida. O Senhor está chamando, 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 chamando. O Senhor está chamando. São aqueles que respondem, são aqueles que abrem a porta, que se tornam os escolhidos. Oh, meu querido, minha querida, se você chegou aqui hoje, se você está me escutando nesta noite, e no teu coração existe uma dúvida, existe um medo, existe uma incerteza sobre essa questão, se você é ou não um escolhido, você pode vir aqui à frente hoje. Você pode vir aqui à frente nessa noite, para você entregar sua vida ao Senhor, para você dizer para Ele: Senhor, eu aceito, eu creio que o Senhor me escolheu, eu tomo posse desta palavra na minha vida. Oh Espírito Santo, Tu sabes cada coração aqui neste lugar. Tu sabes aqui quem está ainda só chamado e quem já é escolhido. A minha oração, meu Deus, é para que os chamados passem para os escolhidos nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém, graças a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus bem forte. Ainda em pé, quero só dar aqui um aviso rapidinho sobre o nosso retiro, que vai acontecer no próximo mês de fevereiro. Vai ser poderoso, vai ser uma bênção. Estou com muita expectativa para esse retiro. Eu creio que será o nosso melhor retiro de todos que já fizemos. Amém? Esse retiro vai nos marcar profundamente. Então, se você não fez sua inscrição, faça com a irmã Edilane, irmão Arão, para o nosso retiro, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero só avisar para os pais das crianças que estão lá atrás, para você ir lá rapidinho, porque vai ter uma reunião com vocês. Amém?
E aí você vai entender o propósito lá atrás com as irmãs que vão lhe falar, ok? Levanta as mãos aos céus para a gente finalizar. Pai, nós oramos nessa noite te agradecendo por esta palavra, por este culto, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor derramou sobre nós. Que o teu povo vá em paz às suas casas, que eles recebam o renovo do Senhor, a alegria do Senhor, a bênção do Senhor. Que a sua semana seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Diga amém e dê um aplauso a Jesus. Graça e paz a todos.